Cândido Xavier, a lição em peregrinação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, Cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga a efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Dos bens que incorpora ao seu nome, até o pouco que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concedes de reunião fraterna para os estudos da doutrina espírita. E te rogamos, Mestre, que nos abençoes neste esforço de aprendizagem, para que melhor compreendamos a lei divina, a fim de melhor vivermos consoantes o dispositivo ou os dispositivos desta mesma lei. Ajuda-nos, Mestre, na realização da terapia de cura das nossas almas, cura de nossos conflitos, de nossos medos, dos nossos vícios morais. De modo a nos tornarmos seres mais solidários, fraternos e justos. A ti também rogamos que abençoe os nossos irmãos de humanidade que enfrentam tormentos, dores físicas e morais, angústias, e que se debatem no desespero, na solidão, na perda de fé. Envolve-os em tua paz. Fortalece-lhes o bom ânimo para que também possam prosseguir nesta marcha evolutiva
corajosamente em direção à vitória sobre eles mesmos. Por fim, desejamos bendizer-te, Senhor, e louvar-te com todo o nosso carinho e a nossa gratidão, nesta hora, em todas as horas e para sempre. Que assim seja. Então, vamos prosseguir no nosso estudo de Memórias de um Suicida, o capítulo Jerônimo de Araújo Silveira e sua família. Bom, nós tínhamos terminado a aula passada comentando rapidamente da primeira reação que o Jerônimo, depois de ter autorizada a audiência, digamos assim, com Teócrito, qual foi a sua primeira reação? E nós lembramos então que quando ele chega ao gabinete de Teócrito, que era o chefe, o diretor do departamento hospitalar, e quando ele se depara com a figura de Teócrito, ele senta-se numa cadeira, e quando Teócrito entra no gabinete para conversar com o Jerônimo, ele tem um verdadeiro susto, um impacto fortíssimo com a figura tão bela, mas aqui falamos da beleza, não apenas dos traços, mas sobretudo desta beleza espiritual. E ele, por ser um espírito já muito adiantado, evoluído, tinha esta autoridade moral, que inclusive é a qual se refere Jesus quando, naquele episódio do obsesso, do homem obsidiado, os discípulos que tinham sido chamados para socorrer aquela pessoa obsidiada e não conseguiram afastar o obsessor, depois, quando Jesus se apresenta e realiza ali o processo desobsessivo, os discípulos em particular vão questioná-lo. Por que é que ele pôde realizar aquela desobsessão e por que eles não conseguiram o mesmo feito? Daí Jesus diz, porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Jejuar de determinados pensamentos, jejuar de determinadas ações, jejuar de tudo que seja ou pensamento ou ação negativa. E a oração, a profunda vinculação com o Criador, com o divino, com as forças divinas. Em outras palavras, o que está sendo ali explicado para os discípulos é que os espíritos só respeitam a autoridade moral. E isto é uma lição muito importante de que trata Allan Kardec no livro dos Médiuns, para falar das reuniões mediúnicas. Nós temos as reuniões mediúnicas na atualidade, nas casas espíritas, destinadas a atender espíritos sofredores, espíritos obsessores, todos os tipos de espíritos que estão em dificuldades, em sofrimentos. E os dialogadores, os dirigentes dessas reuniões, para ter êxito na tarefa, necessitam desta qualidade a que se referia a Jesus, do jejum, da oração, a autoridade moral, que está muito bem analisada por Allan Kardec a respeito da obra O Livro dos Médiuns. Então, quando nós temos esta autoridade moral, os espíritos nos respeitam. Podem até oferecer ofensas, blasfêmias, mas eles sabem muito bem que eles nada podem contra aqueles que moralmente lhes são superiores. Inclusive, no capítulo da questão das obsessões no Livro dos Médiuns, Kardec fala exatamente
da razão pela qual os benfeitores espirituais, às vezes espíritos muito iluminados, trazem nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, sobretudo nas casas espíritas, estes espíritos atormentados para serem orientados pelos dialogadores encarnados. Kardec faz uma pergunta aos benfeitores, no sentido de que não poderiam eles realizar esse trabalho e com muito maior êxito no mundo espiritual, falar diretamente de espírito para espírito. E já que eles, normalmente, esses dirigentes espirituais dessas reuniões, são espíritos realmente muito adiantados, muito abalizados, eles não teriam muito maior êxito na tarefa do que os encarnados, que ainda temos pouco conhecimento a respeito da vida espiritual, pouco conhecimento da dinâmica de um processo obsessivo, por tantas informações que já tenhamos, né, pelas obras da codificação de André Luiz, psicografados, por exemplo, por Chico Xavier, mas também por Valvira, as obras, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Mesmo assim, o que os espíritos até hoje puderam nos oferecer de conhecimento é o básico, é muito pouco perto da grande realidade, né, destes fenômenos. Então, certamente, os espíritos teriam melhores condições, esses espíritos mais adiantados, do que os encarnados, até porque eles sabem de detalhes, conhecem mais profundamente o que se passa com aquele obsessor ou aquele espírito sofredor que está se comunicando. Então, não seria realmente mais interessante os próprios espíritos benfeitores conversarem diretamente com estes espíritos sofredores ou obsessores? E eles respondem, os benfeitores respondem a Kardec. De fato, os espíritos mais adiantados têm muito melhor condição e muito mais recursos do que os trabalhadores encarnados. Acontece que, em primeiro lugar, estes espíritos ainda muito imperfeitos, sejam obsessores ou apenas espíritos sofredores, eles se identificam muito mais com um tipo de linguagem, os trejeitos, a forma de conversar dos encarnados. Soa-lhes mais natural, eles se sentem mais à vontade e entendem melhor esse tipo de linguagem, esse tipo de abordagem que é mais própria nossa ainda, né? E além disso, há um outro fator que os espíritos dizem a Kardec. Os espíritos superiores só podem falar aos espíritos imperfeitos em nome de Deus. E quando eles falam aos espíritos inferiores, imperfeitos, em nome de Deus, isto os apavora, os assusta profundamente. E é muito comum que eles saiam correndo apavorados. Mencionamos isso porque foi exatamente a reação que Jerônimo de Araújo Silveira teve. Enquanto ele estava lidando com espíritos que eram mais evoluídos do que ele, mas não de uma ordem tão superior, ele reconheceu que eram espíritos superiores a ele, mas manteve um comportamento ainda, inclusive como se ele estivesse lidando com iguais, mesmo tendo a consciência de que eram indivíduos mais equilibrados, mais mais entendidos na questão espiritual do que ele. Agora, quando ele se deparou com o espírito Teócrito, que era realmente muitíssimo elevado, ele teve um verdadeiro choque. Foi o que ele disse aqui. No livro ele diz assim, ele vai descrever rapidamente como era o gabinete, né? Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil, aí nós lembramos que aqueles outros enfermos, que eram do mesmo quarto que Jerônimo, acompanhavam toda a movimentação do que estava se passando por aquele telão. E aqui eles sentem, inclusive, o cheiro da sala de Teócrito lá no quarto onde eles estavam.
perfume sutil de essência desconhecida ao nosso olfato. Deliciou-nos. Aqui é um outro detalhe interessante, porque as memórias que eles tinham mais vivas eram exatamente das experiências que tinham tido nesta última reencarnação. Nós temos, por exemplo, que nenhum deles se recordava de outras reencarnações. Desencarnaram, mas não se recordavam de outras reencarnações. O que nos deixa claro que não basta o indivíduo desencarnar e ele já logo vai se recordar de todas as reencarnações que ele teve, quem ele foi, quem ele não foi. Não é assim que ocorre. Nós lembramos que durante o período que nós estamos reencarnados, nós estamos nos utilizando, realizando as nossas experiências na Terra, neste intercâmbio com o mundo exterior, com as outras pessoas, com as coisas que nos circundam, utilizando-nos de um organismo físico, que tem muitas limitações, é muito mais limitado do que o organismo espiritual, o nosso perispírito. De maneira que, quando nós nos reencarnamos, precisamos nos readaptar à manifestação nossa por meio deste instrumento, mais rudimentar, bastante limitador. E daí nós passamos 1, 2, 10 anos, 20 anos, 50 anos, às vezes, quem chega a um século de existência física, 100 anos, usando um equipamento específico para a sua própria manifestação, para esta vida de relação com outras pessoas ou com outros seres. De maneira que quando nos desvestimos pela morte física deste corpo físico, nós precisamos nos readaptar agora a termos esta vida de relação com outros espíritos e com as coisas que compõem as realidades, as forças que compõem o mundo espiritual, sem este corpo físico. É uma readaptação novamente. Então, nós lembramos que para a gente poder acessar as memórias que estão gravadas no nosso corpo espiritual, nosso perispírito, de outras reencarnações, a não ser que o indivíduo seja um espírito já muito avançado, na nossa condição ainda de espíritos muito imperfeitos, nós precisaremos certamente de longo tempo de readaptação e de auxílio de espíritos treinados, mais evoluídos, para que nós consigamos nos recordar de lembranças, né, de memórias, de fatos, de outras reencarnações, além desta última. Então não é automático. As informações estão lá, mas estão ainda bloqueadas, nós não sabemos como acessá-las. Isso até é um bem, né? Porque seria assim, às vezes a pessoa ia ficar muito confusa, né? Sim. Entre a vida aqui, os pais, a família. Exatamente. Já é confuso se nós, na condição de espíritas, fazemos esta reflexão. Porque, embora o espiritismo seja a chamada fé raciocinada, e o é, normalmente os espíritas não raciocinam a partir das informações que nós temos. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o texto a respeito da parentela física e a parentela espiritual. Os laços consanguíneos e os laços espirituais. É quando Jesus, por exemplo, diz: e quem é meu irmão, meus irmãos, quem é minha mãe, quem é meu pai? Daí ele diz: todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, de Deus, é por isso mesmo minha mãe, meu pai, meus irmãos. E daí ele estabelece este entendimento de que os laços verdadeiramente de afeição, de afinidades morais, espirituais, intelectuais, isto sim faz os laços de aproximação e vinculação dos espíritos. Então a nossa família espiritual se dá por laços permanentes de afeto, de carinho, de reconhecimento, afinidades morais, intelectuais.
E os laços consanguíneos unem espíritos, muitas vezes, que inclusive são adversários do passado. Nós sabemos disso. Mas quando, por exemplo, começamos a imaginar que, por exemplo, na nossa família consanguínea, podem estar ali presentes pessoas que nós já odiamos, ou que talvez nos odiaram no passado e que talvez ainda continuem nos odiando, ou talvez que nós continuemos odiando essa pessoa, isso nos gera uma certa angústia. Porque nós aprendemos que é evidente que se é meu filho, que se é meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão, eu amo. Porque é sangue do meu sangue. Não é assim que nós ouvimos, aprendemos muitas vezes? Por ser sangue do meu sangue, ou seja, por existir um laço consanguíneo, é óbvio, é uma consequência óbvia, natural, que eu amo. Não necessariamente, este raciocínio não tem embasamento. Não tem embasamento. Quando nós descobrimos a realidade, que nós somos espíritos, e os laços consanguíneos nos unem por uma razão justa. E na Terra, normalmente essa razão justa é para que indivíduos que têm dificuldades do passado consigam superar essas dificuldades. E algumas vezes também, indivíduos que têm afinidade se reúnem por laços consanguíneos, numa família material, física, para que um auxilie o outro em tarefas de expiação, de provas, ou em tarefas de obras, por exemplo, de caridade que tem que realizar, com as quais se comprometeram no além. Então é muito difícil para nós ainda espíritas, nós concebermos que às vezes aquela, digamos, aquela resistência que temos, aquela certa indisposição que temos talvez com um filho ou com um pai, seja, na verdade, ainda resquício de um ódio que tivemos. Às vezes um pai ou uma mãe o tempo todo está criticando um filho. Tem 3, 4, 5 filhos, mas tem um que sempre está criticando. Este filho, por mais que faça, tem que se esforçar para fazer, agradar. O pai ou a mãe nunca se sente realmente satisfeito. E às vezes sente-se culpado, porque no íntimo sabe que não gosta do filho, mas não sabe por quê. E tenta muitas vezes disfarçar isso ou compensar. Às vezes porque no íntimo sente essa antipatia pelo filho, ou às vezes até essa repulsa, tenta compensar. Porque na culpa que sente, eu sou pai, eu sou mãe, eu não posso sentir isso por um filho meu. Daí que tenta compensar com comportamentos exagerados, às vezes dando coisas, tudo para aliviar a consciência. Então é muito difícil ainda, mesmo sendo espíritas e conhecendo toda essa realidade, nós convivermos com isso. A gente prefere às vezes nem pensar. Ainda mais quando, se nós falamos assim, os papéis dentro de uma família consanguínea podem se alterar. De maneira que um filho hoje pode ter sido um marido em outra reencarnação. A gente se assusta. Não, isso é inadmissível, porque isso seria algo pecaminoso. Então vejam como é difícil a gente realmente raciocinar e lidar com essas questões. Então imaginemos no mundo espiritual, se o indivíduo, se nós desencarnando, se nos recordássemos de pronto de todas as nossas reencarnações, a gente enlouqueceria. Então aqui, quando a gente continua aqui com a reação de Jerônimo, a gente vê exatamente o que acontecia, o que Kardec menciona a respeito daqueles espíritos imperfeitos, às vezes muito embrutecidos, que se comunicam em reuniões mediúnicas, quando se deparam com espíritos mais adiantados. Ou mesmo no mundo espiritual, quantas cenas também de livros que nós lemos, nós verificamos como eles fogem dos espíritos mais elevados. Daí ele diz assim, que quando o benfeitor entrou na sala, né, diz aqui o autor, de um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, né, à poltrona, procurou levantar-se
e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante, aquele espírito que o levou até a sala de Teócrito, né? E aqui ele então faz uma descrição do benfeitor Teócrito, né? À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo onde cintilava a formosa esmeralda qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas, e de seus olhos fúlgidos e penetrantes, como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Isso assusta muito as pessoas. Inclusive porque normalmente na Terra a gente evita fixar muitas pessoas nos olhos. E a gente não gosta quando alguém nos fixa nos olhos, porque há quem diga que os olhos são as janelas da alma. E segundo os benfeitores espirituais, são realmente. Há como que uma irradiação mais perceptível no olhar da pessoa, que é o extravasamento desse magnetismo da própria alma. Os espíritos encarnados, as almas, né, mais elevadas, quando estão encarnadas, elas têm um olhar muito profundo, muito magnético e ao mesmo tempo muito terno. Os espíritos mais atrasados têm um olhar completamente diferente e normalmente não gostam de ter um olhar mais penetrante, fixo. Então, inclusive dentro da psicologia há estudos que demonstram que determinadas personalidades psicológicas, patológicas, esses indivíduos sempre têm um olhar muito fugitivo, nunca conseguem fixar o olhar nos olhos nas pessoas, e se alguém tenta fixar o olhar neles, eles ficam com os olhos sempre fugindo do olhar das outras pessoas. Daí aqui menciona também a questão de ele ter no dedo anelar da mão esquerda também um anel com uma gema preciosa, semelhante ao turbante, e Camilo fala que este anel, e também certamente o turbante, distinguiam-no, quiçá como o mestre dos demais componentes da Pleiade Formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. E daí então, o Romeu, que estava acompanhando, apresenta então Jerônimo, né? Na verdade ele apenas esclarece a razão pela qual compareciam ali ele, Romeu, trazendo Jerônimo. E quando Jerônimo começa a falar, um detalhe aqui que o Camilo destaca é que ele começou a falar de maneira irreverente, ou seja, sem a devida reverência moral àquele espírito tão nobre. Ou seja, quantas vezes, as entrevistas de Chico Xavier, ele mencionava diálogos com os benfeitores espirituais, sobretudo com Emmanuel, que certamente era o espírito mais presente, era o seu guia espiritual, o espírito mais presente no seu cotidiano. Quantas vezes ele dizia assim nas entrevistas? E então, eu perguntei a Emmanuel, de maneira muito irregular, no sentido de não ter o devido respeito. Por que não ter o devido respeito? Ele que era tão terno ao falar, tão correto ao falar com qualquer pessoa, por que ele não teria o devido respeito? Porque Chico dizia nessas colocações, né, dos seus diálogos com Emmanuel, muitas vezes que ele não tinha um comportamento adequado com relação ao seu guia espiritual. Exatamente porque estes seres espirituais, estes espíritos elevados, eles têm muitas responsabilidades. Então, não podemos gastar desnecessariamente o tempo deles. Segundo, muitas vezes
aquilo que nós vamos perguntar, nós já temos a resposta. Ou então, quando nós perguntamos, recebemos uma resposta, aquela resposta deveria nos bastar. Mas porque nós não concordamos, queremos debater, queremos insistir, convencer. São os nossos hábitos aqui ainda da Terra. Acontece que sabemos que os espíritos superiores, quando nós fazemos uma pergunta, eles vão nos dar uma resposta de acordo com aquilo que podemos compreender, de acordo com o que podemos saber. E se a resposta é pela negativa, é porque tem uma razão justa para a negação. Por exemplo, na codificação, Kardec, quando fala as perguntas que podemos fazer aos espíritos, como nós devemos nos comportar nesses diálogos com os espíritos, nesse intercâmbio espiritual, muitas vezes Kardec diz assim, que se nós perguntamos alguma coisa a um espírito superior, e ele diz que ele não pode responder, ou simplesmente não responde, se nós insistirmos, eles vão continuar não respondendo, porque se ele pudesse, tivesse condições de responder, autorização para responder, se ele imaginasse que tendo autorização, condição, aquilo não seria aproveitável de alguma maneira, porque às vezes ele pode nos falar alguma coisa, só que aquilo nós não entenderíamos, então é inútil ele falar. Então o que acontece? Se nós insistimos, Kardec diz, eles vão continuar não respondendo, porque se eles já disseram que eles não podem responder na primeira vez, é porque eles não podem e não vão responder. Mas se insistimos, é bem provável que um espírito inferior, zombeteiro ou enganador, responda por eles no lugar deles. E responda qualquer coisa, mesmo que seja mentira. E os benfeitores permitem que assim aconteça, até mesmo para que aprendamos uma lição. Porque às vezes é a nossa irreverência, a nossa rebeldia, é a falta de sabermos nos comportar de maneira adequada e educada diante de autoridades espirituais. Então, por isso que ele coloca aqui, irreverente foi a forma como que descreveu a atitude de Jerônimo, o autor. O apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa expressão da verdade, senhor príncipe, pois imaginava-se ele em presença de um soberano. E daí aqui ele vai apresentar com várias palavras pomposas, se referindo a Teócrito como se fosse um príncipe, como se fosse um soberano. Ele vai apresentar as razões da petição dele, da discordância dele com relação ao estatuto, ao regimento ali do departamento hospitalar. Daí ele menciona os filhos dele, que ele estava com muita saudade dos filhos, saudade de Zumira, a sua esposa, e que ele queria realmente ver novamente a família, visitar a crosta para visitar a família. Daí então, aqui na sequência, depois dessa defesa dos seus interesses feitas por Jerônimo, e apresentando toda a sua forma arrogante, né, de falar, formal, ele tem uma surpresa com o benfeitor, porque o que ele esperava de alguém com aquele porte, com um turbante com esmeralda, com um anel com também uma pedra preciosa igual, aquele porte de verdadeira autoridade, seria o comportamento de uma autoridade da terra comum. Acontece que ele realmente era uma autoridade, mas tinha a autoridade moral. A única autoridade válida e reconhecida por qualquer espírito, inclusive os imperfeitos e inferiores do mundo espiritual, é a autoridade moral. Por isso nós mencionamos a fala de Jesus. Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. A autoridade moral. Daí descreve então Camilo, o benfeitor Teócrito.
Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos cairiam enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Notemos que o autodomínio é um trabalho demorado. Ninguém consegue modificar-se rapidamente. E a desencarnação não santifica, não aperfeiçoa, não melhora ninguém por si só. É o esforço do indivíduo. Mas este esforço, se nós não fizermos este esforço na reencarnação, é da nossa personalidade, isso é da nossa rebeldia ao desencarnarmos, continuando a ser quem somos com os defeitos e qualidades morais que tínhamos quando desencarnamos, eles vão seguir conosco. Ou seja, a nossa rebeldia permanecerá, isso vai ainda atrasar mais o nosso aperfeiçoamento. Por isso aqui a menção de que ele demoraria a dominar-se. E daí continua o benfeitor: contemplou bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la às gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Ou seja, aqui o benfeitor já faz uma radiografia, né, da condição espiritual, moral de Jerônimo e já identifica que o tempo, as condições e mesmo as dificuldades que ele teria de enfrentar para que o temperamento dele impetuoso, esta arrogância, este orgulho, essa prepotência, tudo isso fossem, portanto, melhoradas, ou melhor dizendo, diminuídas, para que ele começasse a ser mais obediente, mais resignado, mais humilde. Mas em todo momento, aqui, Camilo descreve Teócrito sempre com qualidades morais. Diante de toda aquela rebeldia, arrogância, prepotência, irreverência de Jerônimo, a postura de Teócrito é a mesma. De ternura, de compreensão, de compaixão. E diz assim: surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobrancelha dos burocratas, ou seja, a arrogância, a falta de modéstia dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalhices, apalhaçadas, ou seja, no excesso de adornos, de vaidades, enfim, percebeu naquele olhar perscrutador a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. Ou seja, Teócrito se compadece até mesmo as lágrimas diante da situação moral e espiritual de Jerônimo. Ele sabia que certamente os seus argumentos não seriam aceitos por uma alma endurecida pelo orgulho. Seriam necessários, digamos, os látigos, as chicoteadas da dor, do sofrimento, para que aquele orgulho cedesse. E por isso ele chora ali, né? Tem a lágrima no olho. Mas, de qualquer forma, ele faz mais uma tentativa de despertar a Jerônimo. Então ele diz assim: o nobre varão tomou-o docentemente pelo braço, fazendo sentar à sua frente, e oferece-lhe água, certamente água frutificada, magnetizada. Então, ali, o gesto de carinho, de ternura, aliado mais a ingestão da água frutificada, magnetizada, fez com que Jerônimo se acalmasse. Ele diz assim: o português sorveu-a, incapacitado de recusar, depois do que, algo serenado, tomou a atitude de espera à solicitação anunciada. Então vejamos aqui a utilização também da água frutificada. E depois, então, Teócrito vai esclarecer que ele realmente não era um príncipe, um soberano, mas apenas um irmão espiritual que já tinha tido mais experiências e, portanto, tinha conseguido evoluir um tanto mais, que tinha um pouco mais de conhecimento e que estava ali na condição exatamente de irmão, mais experiente,
e que poderia oferecer a sua ajuda. Né? Mais uma vez a gente vê toda a humildade de Teócrito em não aceitar aqueles adjetivos utilizados por Jerônimo e se colocar numa condição de igual diante de Jerônimo, embora estivesse bastante claro que a distância espiritual entre eles era gigante. E ele então diz: eu sou apenas um seu irmão, e aqui na condição de servo de Maria Santíssima. Daí ele vai falar assim: entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe. Havia uma gigante diferença, mas vejam como que ele se coloca numa posição de humildade, e de verdadeira humildade. Porque muita gente tem a falsa humildade. Ah, imagina, não sou nada disso, mas quanto mais as pessoas a elogiam, mais essa pessoa se sente realmente feliz. Ele diz aqui: é que tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e a dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo desta arte, ou seja, dessa forma, maior soma de experiência. Não sou, como vês, soberano destes domínios, mas simples operário, servidor da legião de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Sou, portanto, um teu irmão mais velho. Eis a verdadeira qualidade que em mim deverás enxergar. Sinceramente desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam. Chama-me, pois, irmão Teócrito, e terás acertado. Agora, notemos um detalhe muito importante aqui. Quando ele coloca-se, né, esclarece todas essas questões, tira toda a questão da pompa e circunstância daquela reunião, do tratamento oferecido por Jerônimo àquele homem, também era apenas uma questão de formalismos da terra, porque se ele tivesse realmente um grandiosíssimo respeito por Teócrito, ele não utilizaria o tempo de um benfeitor espiritual dessa envergadura por causa da sua rebeldia, porque ele estava sendo rebelde, tanto que os outros 9 entenderam, embora não concordassem muito, como o próprio Dr. Roberto Canalejas informou, né? Vocês não estão realmente concordando com este regulamento da instituição, mas eu vou explicar por quê. Por causa disso que vocês não estão recebendo as notícias. Realmente estamos interceptando. E para aprendizado de todos, vocês vão acompanhar o que vai acontecer com o seu amigo Jerônimo. Eles não estavam concordando, mas não eram tão rebeldes. Ele só estava ali na presença daquele benfeitor por causa da rebeldia dele, da arrogância dele, se achava no direito de conversar com um superior. Então, o benfeitor já dá a primeira lição. Nada de falar. Aqui o que vale realmente é a autoridade moral. E a autoridade moral tem quem já conquistou virtudes morais, como a humildade. Então ele gera um choque de realidade para Jerônimo. Como diz aqui Camilo, estava esperando uma autoridade nos moldes da terra e se deu conta que a autoridade espiritual é completamente diferente. Ele não sabia lidar com esse tipo de relação com uma autoridade espiritual, porque daí, as ferramentas para lidar com burocratas, com autoridades da terra, ele tinha. Boa linguagem, postura, roupa. Agora, e para lidar com autoridades espirituais? Que tem a questão moral como base. Daí ele já não tinha. Então ele se viu sem recursos agora. Meu palavreado, embolado no meu palavreado, erudito, as formas de tratamento, a minha postura, a minha vestimenta, nada disso impressiona uma autoridade espiritual. Então a primeira lição, a humildade. E, tentando descrever-se, Teócrito dá o roteiro que deveria seguir Jerônimo, para ele se recuperar.
É que ele não prestou atenção nisso, mas o roteiro estava ali. Há uma pequena distância só entre nós, Jerônimo, entre eu e tu. Pequena diferença apenas existe. Distância não muito avançada. É que ele começa já a delinear o roteiro de redenção, de recuperação de Jerônimo. Tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais. Vai ter que sofrer. Porque o sofrimento faz parte do processo pedagógico de aprendizagem. No nosso estágio evolutivo, ainda faz parte. E ele diz assim: trabalhei um pouco mais. É necessário muito trabalho. Sem trabalhar pelo bem do próximo, pelo bem de si mesmo, o bem espiritual, não dá certo. Trabalhar pela própria evolução. Aprendendo, então tem de passar, aceitar os sofrimentos, é inevitável passar pelos sofrimentos. Tem que, passando pelos sofrimentos, trabalhar e aprender. Daí ele diz assim: também aprendi a me resignar melhor. Vejam, todas as lições do Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que se chama Obediência e Resignação. Tem um outro texto no Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições. Tem o texto de Joana de Ângeles, que assinou a mensagem como um espírito amigo, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ela começa assim a mensagem. A me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, que cada qual tome sobre os próprios ombros, a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, negar a si mesmo, renunciar ao ego, aos caprichos, renunciar a tudo que deriva do egoísmo, do ego, do egoísmo, todos os vícios morais, o orgulho, ao ciúme, a inveja, a maledicência, todos esses derivam, segundo os benfeitores espirituais disseram a Kardec, do egoísmo. Então, renunciar a si mesmo é renunciar ao ego, a tudo que seja inferior em nós. Então, renunciar aos nossos caprichos, aos nossos desejos inferiores, para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos tornemos perfeitos. E por fim ele diz assim: e aprendi também a dominar as próprias ambições. Observei, vigiai e orai, disse Jesus. Lutei com mais ardor, obtendo desta forma maior soma de experiência. Ou seja, ele já deu o roteiro. Olha, Jerônimo, presta atenção. Você vai conseguir superar todas essas dificuldades que você está enfrentando, estes sofrimentos, se você começar a observar isso na sua vida. Então, vejam como, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, a gente vai recorrer a ele. Quando se fala da esmola, por exemplo, é feita uma pergunta a São Vicente de Paulo, se estava ou não estava certo dar esmola aos pobres. E a resposta é que se há realmente a necessidade de a pessoa comer alguma coisa, ter um dinheirinho para alguma coisa, comprar um remédio, enfim, qualquer coisa, é válido, claro que é válido dar a esmola. Mas daí há uma observação. Primeiro, sempre que possível, transformar esmolas em salários. Por que isso? Porque daí não é tão humilhante. Se nós transformamos, olha, você pode fazer isso para mim, eu te pago um dinheirinho, etc. A pessoa faz, ela já não se sente tão humilhada. É humilhante pedir esmola. E segundo, mesmo que for dar a esmola, ou oferecer um benefício a alguém, não fazer este ato de modo a se colocar numa posição do benfeitor, do superior, de quem faz o bem, e o outro na condição de alguém necessitado, ou seja, essa distância. Eu sou bom e ajudo quem está com dificuldades. Você precisa de mim. Ele falou, isso é humilhante para a pessoa.
Então, dar a esmola, se for necessário dar uma esmola, dar o benefício qualquer, de uma tal forma que quem receba não se sinta humilhado, que pareça que aquele que está oferecendo, na verdade, é o grande beneficiado. Veja que isso é uma arte. Isso exige muito mais da nossa inteligência, da nossa perspicácia, das nossas habilidades espirituais e morais, do que simplesmente dar um trocado aqui, dar uma esmola qualquer. Isso é uma grande arte que a alma vai exercitar para ela poder auxiliar o outro indivíduo sem humilhar este indivíduo. Foi exatamente o que Teócrito fez aqui. Ele foi falando, olha, a diferença é muito pequena entre nós. Insignificante praticamente, em termos evolutivos. Eu só apenas que tive um pouco mais de experiências encarnatórias. Nessas encarnações eu fui fazendo isso, então já consegui uma condição um pouquinho melhor que a sua. Veja, então isso significa que se você fizer isso também, você vai conseguir também estar na minha condição e até mais. Recordemos Jesus também na sua humildade extraordinária. Vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu faço e muito mais. Claro que sabemos que para a gente fazer tudo que Jesus fazia e faz e muito mais, é um tempo bem grande para a gente conseguir alcançar esse estágio evolutivo. Alcançarmos o estágio evolutivo crístico é uma longa jornada até lá. Mas ele fez de uma tal maneira a nos estimular. Nossa, podemos fazer realmente tudo que você faz? Podem, e mais coisas ainda. É um estímulo, é uma mensagem de otimismo, de esperança. E além de tudo, com isso, ele diminui a distância. Que se a gente considera que aquele mestre é muito distante, nossa, é inatingível. Até hoje as pessoas dizem, fazer o que Jesus disse é impossível. É possível. Vai demandar bastante esforço de nossa parte, de aperfeiçoamento. Isso vai, mas é possível. Então as pessoas dizem assim, é impossível, eu já não vou nem tentar, nem vou perder tempo com o meu processo de transformação moral, porque não dá certo, não vou chegar nunca lá. Então Jesus tentou reduzir essa distância, se mostrando muito próximo de nós, mesmo sendo um ser crístico, governador do planeta Terra, e nos deu estímulo. É o que Teócrito faz aqui. De maneira que logo identificamos que é um ser extremamente evoluído. A humildade, mas essa humildade verdadeira, é um dos principais traços de grande evolução moral. De um modo geral, nós temos a marca do orgulho e do egoísmo. Nos espíritos verdadeiramente iluminados, a marca da humildade. E daí, então, ele continua, então, falando que realmente não havia nenhuma proibição específica para que ele pudesse vir visitar os filhos, a família em si. E ele também diz que ele já tinha tido também essas experiências da paternidade, que entendia muito bem o sentimento dele. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas. Mas ele coloca, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percussientes, ou seja, que ferem desgostos, de desgostos que nos ferem profundamente. E nós temos de lembrar que estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, aqueles espíritos que estão reencarnados temporariamente na condição de nossos filhos, são muito provavelmente, há algumas exceções, as exceções são estes espíritos mais adiantados que vêm periodicamente à Terra para impulsionar o progresso na Terra, da humanidade terráquea, mas a maioria dos espíritos que se reencarnam na Terra
é de espíritos imperfeitos, portanto, do nível evolutivo próprio do planeta Terra, de mundo de provas e expiações, com muitos problemas, com muito egoísmo, com muita ingratidão, enfim, muitos problemas realmente. De maneira que se eles se reencarnam na condição de nossos filhos, é bem provável que, embora sintamos essa alegria enorme de tê-los como nossos filhos, esse orgulho de tê-los como nossos filhos, nós estaremos sujeitos também a experimentar o fruto das imperfeições morais deles. Os dissabores, os tormentos que eles nos causam, a ingratidão, sofrer com o egoísmo deles, maus tratos talvez, porque esses são seres imperfeitos. Nós somos assim, meu príncipe, minha princesinha, os meus anjos. É bom que a gente realmente utilize esses designativos, porque continua a nos dar esperança, a nos dar estímulo para continuar, digamos, suportando às vezes as dificuldades, que surgem essas dificuldades. Então, por isso que ele diz aqui, não raramente também eles nos reduz à desolação de grandes desgostos. Compreendo tuas ânsias prementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza, ou seja, da crueldade das tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram no porto, órfãos da tua direção, do teu amparo. Como tu, eu também fui pai, também amei. Jerônimo, é mais do que justo, pois, que eu, validando teus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta ela em favor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum eu aconselharia a preterires este recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, ainda que para procurar informes de teus filhos. Então vejam que a gente vai se dar conta aqui que muitas vezes a gente quer que os nossos entes queridos que desencarnaram voltem logo para a nossa convivência, venham nos visitar. Há um pouco de egoísmo isso. Seria algo semelhante a termos estes mesmos entes queridos num hospital, talvez até mesmo numa UTI, e pensarmos assim, tomara que saiam logo, por que não vem logo me visitar? Mas ele está doente, ainda está em recuperação, não tem forças. Mas é problema dele, eu quero vê-lo, ele que venha me visitar logo. Sim, mas ele está ainda se recuperando, teve uma infecção talvez no hospital, está fraco, sem defesas. Ainda mesmo assim quer que ele venha correndo estes riscos. Vejamos como que sem percebermos temos essas atitudes de egoísmo no mundo espiritual, às vezes porque também não temos o conhecimento, mas os espíritas temos o conhecimento. Estes espíritos, esses entes queridos que desencarnaram, precisam se recuperar, estão reaprendendo a viver sem o corpo físico e a utilizar recursos do perispírito, que estavam, muitos desses recursos, anestesiados, adormecidos. Então há tempo de recuperação para eles. Precisamos respeitar isso. E o contato com as vibrações muito densas, muito tóxicas da Terra, perturbam-nos. Intoxicam-os. Então é necessário que nós tenhamos um pouco de paciência, de compaixão por eles. Entendamos que essa dinâmica merece respeito. Esta readaptação, a dinâmica da readaptação no mundo espiritual não é simples. Agora, podemos colaborar no processo, acelerar esse processo de recuperação com as nossas preces, os bons pensamentos. A gente pode irradiar isso e ajudá-los. Façamos o que for possível da nossa parte. E quando estiverem realmente bem, os próprios benfeitores providenciarão nessas excursões para eles, nos trazendo estes entes queridos até o nosso lar, ou então nos levando em desdobramento até onde eles se encontram. Daí ele então, mais uma vez, revida, dizendo que não. A gente já vai terminar nessa parte.
que ele se sentia muito atormentado com aquela saudade, a falta de notícias, e insiste mais uma vez. E daí o benfeitor diz: ainda assim não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto proclame justo. Sofreia um pouco mais os impulsos do teu caráter, uma pessoa impulsiva, rebelde, impulsiva. A gente tem dito isso muito no curso. É necessário que comecemos a trabalhar o aperfeiçoamento dessas nossas imperfeições na Terra, porque no mundo espiritual é mais difícil. Aprende a dominar emoções. Inclusive na psicologia, nós temos este estudo específico das emoções. Inclusive sobre educação das emoções. É necessário que nós eduquemos as nossas emoções. A própria ciência da Terra já sabe que é fundamental nós educarmos as nossas emoções. Tanto assim que também sabemos que, além da inteligência intelectual, nós temos uma inteligência muito mais importante para a nossa vida, que é a inteligência emocional. E temos um terceiro patamar mais importante ainda de inteligência, um outro tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual. Precisamos educar as nossas emoções. Reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na irresignação, na falta de resignação, na impaciência e no desconchavo do senso moral, do bom senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Então, todos aqueles que temos ainda essas imperfeições morais, não temos bom senso, somos impetuosos, somos rebeldes em algum nível, então não dominamos as nossas emoções, as nossas reações, nós somos também candidatos a alcançar o suicídio, porque se uma experiência um pouco mais dolorosa, mais impactante nos chegar, e se a gente não tem controle, mesmo nos momentos mais tranquilos da vida, nas experiências menos difíceis, a gente não consegue se controlar, não consegue controlar as emoções, quando chegar talvez uma experiência mais impactante, será imprevisível a nossa reação. Será que não entraremos num processo de desespero tão grande, de revolta tão grande, que não cairemos também no suicídio? É necessário a gente refletir e, por isso, aproveitar essas lições para a gente começar a fazer a nossa educação. Verás sim teus filhos, porém, a teu próprio benefício, peço que concordes em adiar o projeto em mira, para daqui a alguns poucos meses, eram apenas alguns meses que seriam necessários para ele se recuperar um pouco melhor. Quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Ele já indica aqui, não explicitamente, digamos assim, com os detalhes, mas ele já diz que não há se esperar notícias felizes com respeito à vida dos familiares na Terra. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela oferirás, ao passo que uma visita à terra neste momento, contato com a família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves já elaborados para conduzir-te à tão necessária reorganização de tuas forças. Então ele solicita que Jerônimo passe pelos tratamentos magnéticos de paz e que aguarde apenas mais alguns meses e compareça naquela reunião que ofereceria para todos muitos recursos, muitas perspectivas extraordinárias, mas ele se recusa. Então a gente vai ver o desdobramento disso na próxima aula. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida?
Música